Em seguida, a gente tem uma outra escola muito importante que é a Gestalt. É uma escola alemã, é um movimento surgido na Universidade de Berlim. E os psicólogos da Gestalt, eles argumentam que nós precisamos organizar aquilo que a gente vê para dar sentido ao mundo. Há uma quantidade quase infinita de informações que chega às retinas a cada segundo. Hoje, mais do que nunca, a gente está sendo bombardeado por informações. E o resultado disso, de todas essas informações que invadem o nosso campo visual, ele gera, essa bomba de informações, ela gera uma percepção. Essa percepção, ela pode ser distorcida, ela pode ser aumentada, ela pode ser diminuída. Eu posso perceber um fato como menos importante do que ele é, ou como mais importante do que ele é, e exagerar o efeito daquele evento na minha vida. E os principais autores da Gestalt são o Christian von Ehrenfels, o Max Weirheimer, o Wolfgang Kohler e o Kurt Koffka. O Kurt Koffka é responsável por aquela frase que muita gente conhece e talvez não atribua a ele, de que o todo é diferente da soma das partes. Se eu vejo as orelhas do gato, se eu vejo o rabo do gato, as patas do gato, não é como ver o gato inteiro. Porque a percepção é única quando eu vejo todos os elementos juntos. A palavra Gestalt, em alemão, ela se refere a formato, forma. Na Gestalt, eu tenho processos perceptivos, que são obtidos através de todos os nossos sentidos. É um modo de formar impressões sobre si, sobre os demais, sobre as experiências, informações e sentimentos e as ações que estão à nossa volta. Como é que eu percebo isso? Como é que eu interpreto isso? A percepção causa um impacto fundamental sobre as reações a determinada situação, porque eu vou agir de acordo com como eu percebi o acontecimento. Um caso clássico em que a gente enxerga isso é na história do copo meio cheio ou meio vazio. Tudo vai depender de como eu me sinto naquele momento. Se eu sou uma pessoa otimista, eu prefiro ver o copo meio cheio, pelo menos tem alguma água ali. Mas se eu sou uma pessoa mais negativa, mais pessimista, vou ficar inconformada do copo não estar cheio. Né? Eu vou focar no vazio. Infelizmente, ele não está cheio, ele não está como eu gostaria. Eu queria que ele estivesse cheio. Então, essa é uma forma de explicar um processo perceptivo clássico. Os fatores que influenciam o processo perceptivo são, em primeiro lugar, o perceptor, o indivíduo que é formado por experiências suas, pessoais, as suas necessidades, os seus motivos, a sua personalidade, os seus valores, que em si são formados por referências familiares, por referências culturais, referências de contexto. Eu tenho, então, a fome e a sede, que são percepções mais primárias, a escolha de um carro, em que eu vou ter percepções mais subjetivas, em que eu vou ter referências muito pessoais, preferências muito pessoais, e, enfim, outras coisas também, outras escolhas, a escolha de um parceiro, a escolha de uma casa, a escolha de um curso de graduação, né? Cada vez mais a gente vai utilizar esses elementos únicos da nossa personalidade para fazer esse tipo de escolha. Eu tenho então o objeto, que é o percebido. São as características da pessoa ou do objeto ou o acontecimento percebido, e eu vou observar as características, eu vou observar como é que eu percebo esse meu objeto. Se eu vejo contraste, se eu vejo intensidade, tamanho, se para mim ele é grande ou pequeno, se eu enxergo movimento, novidade ou repetição. Então, isso é muito claro nos processos de seleção, nas entrevistas. Eu sou o perceptor, eu, no caso, a pessoa que está lá para fazer essa seleção, e o candidato, ele é o meu percebido.
Eu vou olhar para ele e vou inevitavelmente projetar nele os meus valores, os meus entendimentos, porque ele vai ser bom ou ruim de acordo com as minhas referências do que é bom ou ruim. Então ele está sujeito a mim enquanto perceptor. O ambiente, sem dúvida, tem um papel fundamental. Existe um contexto físico, social e organizacional. Eu tenho empresas em que o contato entre as pessoas é mais próximo, em outras empresas o comportamento é mais objetivo, cada um faz o seu trabalho. Eu tenho culturas em que as pessoas são mais focadas, eu tenho culturas em que as pessoas são um pouco mais dispersas, principalmente nos litorais, porque as pessoas são influenciadas por aspectos psicológicos, pela maresia, enfim. Então elas são mais tranquilas. Tudo isso tem um papel fundamental e que precisa ser observado quando eu vou falar em levar uma empresa para algum lugar, em abrir o meu negócio num estado diferente, num país diferente. Será que isso vai dar certo? Eu preciso avaliar essas questões de contexto, de ambiente. Existem estágios para esse processo perceptivo. Primeiro, eu tenho a atenção e seleção, que é uma filtragem seletiva, tanto porque eu decido que eu quero ver tal coisa, quanto porque o meu inconsciente atua nos meus vieses cognitivos e faz com que eu preste atenção em algumas coisas e não em outras, porque isso é parte da minha subjetividade. Quando eu consigo focar, mesmo numa multidão, no barulho, em alguma coisa que me chama atenção, se eu quero ouvir uma palestra de alguém que está conversando com as pessoas no meio da rua, eu posso ir ali naquele círculo e prestar atenção naquela pessoa e ignorar todo o contexto que está acontecendo, buzina de carro, outras pessoas conversando, música. Então, tudo isso é uma decisão minha. Eu decido prestar atenção. Mas também existe aquelas situações em que eu opto por prestar atenção só naquilo que eu quero, aquilo que me convém muitas vezes. Que aí é um processo um pouco mais inconsciente. A organização, ela é feita de categorizações, e essas categorizações passam por estereótipos e modelos mentais. Nós somos seres que buscam economizar energia. E um dos aspectos negativos dessa tendência evolutiva é que nós criamos modelos mentais, criamos estereótipos, criamos ideias prontas das coisas para que a gente não tenha que despender energia para pensar naquilo de novo. Então, eu tenho os estereótipos culturais, eu tenho a questão de categorizar as pessoas dentro daquilo que eu acho que elas são, e isso me cria vários limitadores. Essa figurinha aqui representa aquela ideia do asiático, que é muito trabalhador, que é muito concentrado, que é muito objetivo, que às vezes é até frio. Então, esses estereótipos, eles são formas que a gente encontra de atalhar, de não perder tempo repensando, conhecendo a pessoa, se dando ao desafio de que, de repente, a gente não esteja certo sobre aquele tipo de pessoa. Ao mesmo tempo, eu também tenho uma ideia pessoal. O que é um bom trabalhador? Esse é um conceito que existe na minha cabeça e que é subjetivo. Então, quando eu busco um bom trabalhador, eu busco o que é um bom trabalhador para mim. E esse modelo é questionável, esse modelo é muito particular das minhas experiências. E um elemento muito importante da comunicação e da convivência em grupo é a interpretação. Então, eu tenho várias atitudes dentro de um contexto organizacional, da minha equipe, das pessoas que trabalham comigo, e quando eu interpreto uma ação, eu coloco muito da minha subjetividade naquilo também. Eu posso interpretar que um funcionário está sendo gentil, ou eu posso interpretar que ele está querendo me bajular. Isso depende das minhas experiências. Quando eu tenho um processo de interpretação, eu coloco muito da minha subjetividade, porque isso depende muito de como eu estou. Eu posso interpretar que uma pessoa dedicada e gentil
é um bom funcionário, é uma pessoa que realmente quer mostrar o seu valor, ou eu posso interpretar isso como bajulação, dependendo do meu estado mental, das referências que eu tenho, do quanto eu já convivi com pessoas que na verdade eram bajuladores, e isso me marcou. Então eu começo a ter um processo de interferência das minhas experiências na minha interpretação do ambiente atual. Eu tenho também um processo que a Gestalt prega, que é o da recuperação da memória. Os modelos mentais dificultam lembranças de aspectos não incluídos neles. Então, eu tenho aqui o conceito dos vieses cognitivos. Eu estou presa àquilo que eu vivi, eu estou presa aos modelos mentais, aos quais eu recorro sempre que eu preciso decidir sobre alguma coisa. Eu vou falar com um pouco mais de profundidade nesse assunto na aula 10, que é quando a gente vai tratar de diversidade cognitiva. E esse assunto é muito rico, esse assunto é muito atual e ainda não se sabe tudo sobre ele. Mas uma das limitações do convívio em sociedade e dentro das organizações é que a gente recorre ao que a gente já conhece, ao invés de se abrir para o novo e rever conceitos, né? Então, quando eu busco alguém para a função de gestor, eu tenho que ser capaz de avaliar em que modelo mental essa pessoa está. Será que o modelo mental dessa pessoa está de acordo com o que eu espero para a minha organização, eu, acionista, enfim? Será que essa pessoa vai conseguir selecionar as melhores pessoas para o propósito da organização? Ou ele está preso em modelos mentais que não são interessantes para o propósito, para a missão que a empresa estabeleceu? Aqui tem algumas aplicações clássicas, né, da Gestalt, na propaganda e no marketing. Essa propaganda é do KFC, e eles utilizaram ali 3 formas diferentes da boca do bonequinho para mostrar estágios de consumo do produto. O primeiro tem um hambúrguer, o outro é uma coxinha com uma mordida, o terceiro é a batata frita. Então, isso é muito comum, né? A manipulação das imagens, das formas como recurso publicitário. Essa é uma das formas em que a Gestalt influencia até hoje bastante a administração. Um outro aspecto é o desenvolvimento de marcas e logotipos, sempre com a preocupação das formas, do que elas imprimem, do tipo de sentimento que elas despertam, se é proximidade, se é fechamento, se é abertura. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de aplicação no design, em que se utiliza os conceitos de proximidade, destino, continuidade, similaridade, fechamento, região comum e simetria. Então, é bem interessante para quem gosta da área de design estudar bastante a Gestalt, que é muito influente nessa área. Eu também vou ter uma influência forte da Gestalt no processo de autoavaliação e avaliação da equipe, porque aqui eu coloco as minhas percepções acerca de mim mesmo e das pessoas que integram a minha equipe, os meus colegas. A questão da autoavaliação, ela é um pouco controversa atualmente, porque nós somos cognitivamente incompetentes para nos autoavaliar, justamente porque a nossa percepção de nós mesmos ela é muito distorcida pelos nossos sentimentos e as nossas experiências. Se eu tenho uma autoestima baixa, eu dificilmente vou fazer uma autoavaliação fidedigna de mim como profissional. Mas essa é uma forma de aplicação da Gestalt na administração, que são os processos de mostrar a percepção do outro e percepção de mim mesmo. Os processos seletivos, evidentemente, como eu comentei antes, a gente impõe inevitavelmente as nossas experiências e os nossos preconceitos quando a gente faz uma seleção. Por mais objetivo que a gente queira ser, existem vieses cognitivos que influenciam a nossa decisão e cada vez mais existe uma necessidade da gente ser consciente disso, consciente dos nossos preconceitos. Foi uma temática que surgiu na nossa primeira aula, quando vocês, turma, nos trouxeram isso, que
não gostariam de ter preconceito na condução da disciplina, no trato entre as pessoas. Isso é ótimo, mas o preconceito, ele existe, todos nós temos. E talvez o melhor caminho seja assumir os nossos preconceitos. Porque no momento que eu assumo que eu tenho uma impressão errada sobre alguma coisa e aquilo me influencia bastante, eu consigo mudar. Enquanto eu nego a existência dessa característica, eu nego que eu tenho preconceito com alguém ou com alguma coisa, eu não vou mudar isso, eu não vou trabalhar em cima disso. É por isso que essa temática ela é tão protagonista nesse momento. Porque a gente passou do estágio de não quero ter preconceito nenhum, não tenho preconceito, para o estágio eu tenho preconceitos, mas eu quero melhorar e quero que esses preconceitos não influenciem a minha avaliação como profissional, o meu trato com as pessoas na minha vida pessoal. Mas tá aí então a Gestalt também atuando nessa questão.